Eu costumo dizer assim que tem coisas que não são diretamente mensuráveis, mas que pesam muito, que é, por exemplo, a sua imagem no mercado. Quanto custa a sua imagem no mercado? Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela Zup, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Papo na Nuvem. Me chamo Ida Nunes e vamos falar sobre 3DS neste episódio. Seja muito bem-vindo! Se você está começando a nos ouvir agora, aproveite para seguir o nosso canal nas principais plataformas digitais e compartilhar com seus amigos. Primeiramente, é um prazer participar do Papo na Nuvem. Vou mediar um bate-papo cheio de informações importantes sobre o 3DS com duas importantes especialistas, a Adriana Almeida, diretora de risco da Visa, e a Leidiane Lima, consultora de negócios e finanças do Sebrae São Paulo. A nova versão do protocolo 3DS 2.0 disponibiliza mais de 100 informações para que a maioria das transações online sejam feitas com uma autenticação. Com isso, há mais segurança e conveniência para todos os envolvidos, bandeiras, lojistas, credenciadores e emissores, uma vez sabido que o protocolo padroniza o processo para todos os agentes que participam desse ecossistema. As compras que não eram reconhecidas pelo portador do cartão tornavam-se prejuízo para os comércios eletrônicos, que, por consequência, se deslocavam em uma cadeia de compensação e de prejuízos, impactando de forma negativa os lojistas e gerando um sentimento de insegurança ao portador do cartão. O e-commerce tem como desafio a rápida detecção das ações dos fraudadores. Para o cliente, todo esse processo de compra online ficou mais fluido e seguro, reduzindo o abandono do carrinho de compras e o inconveniente de ter uma compra recusada em função de processos operacionais de prevenção a fraudes. Ainda para o consumidor, foi desenvolvida uma experiência de checkout fluido. Esse processo melhorou em flexibilidade, transparência e controle em cada uma das etapas do pagamento. O nosso Papo na Nuvem é com a Adriana Almeida, diretora de risco da Visa do Brasil, e com a Leidiane Lima, consultora de negócios e finanças do Sebrae São Paulo. Leidiane, o que é o protocolo 3DS 2.0 e em que ele me ajudaria no dia a dia? E outra pergunta também. Por que surgiu a necessidade da atualização desse protocolo? O protocolo 3DS ele surgiu principalmente por conta das novas necessidades de mercado relacionadas à segurança, né? Tanto para o consumidor, que é o cliente, quanto as empresas, o e-commerce. É uma ferramenta que veio justamente visando melhorar a experiência de compra do cliente, né? Trazendo mais segurança para ele. Até então, os outros protocolos de segurança, quando o cliente vai fazer uma compra via débito, por exemplo, em muitos casos precisa inserir a senha dele do banco, do cartão de débito, ou ele é direcionado para uma outra página, ele sai do e-commerce e vai para uma página do banco, isso gera insegurança por parte do consumidor. Então, esse protocolo veio para, além de trazer segurança, facilitar essa navegabilidade, né? Acabar com essa desconfiança e desconforto que o cliente tinha com medo de ser hackeado ou fraudado. Essa plataforma, como é que ela trabalha? Ela cruza dados sem verificação manual, sem verificação do ser humano, e com esse cruzamento de informações ele é capaz de autenticar a operação sem precisar que o cliente dê o ok. Então a compra é muito mais fluida, né? E funciona de forma muito mais prática para o cliente. O que ajuda no dia a dia, né, esse protocolo, além dessas facilidades que traz para o cliente? O e-commerce. O e-commerce, ele diminui prejuízos com fraude que ele tinha até então, porque até então todas as vendas que ele fizesse e que fossem fraudadas, o prejuízo ficava nas mãos dele, e com esse novo protocolo não. Ele tira essa responsabilidade. Adriana, há algum ganho na concessão de vendas? Seguramente há ganho em conversão de vendas, uma vez que esse novo protocolo, né, que agora a gente chama, né, na indústria como IMV 3DS,
porque hoje a EMV ela toma conta, né, da atualização das especificações do 3DS nível global, traz maior segurança às transações através do envio de muito mais informação, né, tanto do checkout como do device e também do portador, para que o emissor possa considerar na tomada de decisão, né, de aprovar ou negar esse pedido de autenticação, na sequência a transação propriamente dita, né, reduzindo a necessidade também de um desafio ao portador, seja via biometria, seja via o que a gente chama de one-time password, né, uma senha única por transação e até mesmo por soft tokens. E a maior segurança ao portador significa, né, em última instância, a maior confiança neste canal online. Temos mais algum ganho fora esses que vocês já disseram? Olha, eu posso começar, né? Eu acho que até a Leidiane inseriu esse tema das transações do débito, né? Então, o protocolo novo, MV3DS, ele possibilita, né, que transações de débito, que hoje são bastante incipientes no e-commerce, até por conta da jornada, né, de autenticação ser bastante conflituosa e muitas vezes difícil, né, de chegar até o final, né? Então, ela possibilita que transações de débito possam ser autenticadas e aprovadas, trazendo esse volume novo de pagamentos para a indústria. E outro ponto que eu coloco é com o surto do Covid-19, que a gente está vivenciando e a gente tem vivido em quarentena aí muitas vezes, né, isolados, né, tem feito com que milhões de pessoas permaneçam em suas casas para conter o avanço do contágio, né, e mais transações online tendem a acontecer, acompanhadas também de ameaças de ataque de phishing, por exemplo. Então, a autenticação será uma boa aliada do e-commerce e dos emissores para reduzir as chances de fraude em transações não presenciais. Leidiane, agora que a Adriana falou dessa ameaça do Covid-19, a gente já tem alguma resposta em relação a esse problema para adicionar à nossa conversa? Eu acho que um outro benefício que se tem aí, a gente viu que existem alguns dados já que mostram que por conta do Covid-19, né, essa insegurança, as vendas no e-commerce vêm aumentando bastante. E facilitar esse acesso, dar mais segurança num momento como esse e possibilitar o pagamento via débito com mais segurança é interessante porque acessa outros públicos, né? A gente tem um país enorme com diferentes realidades sociais e nem todos têm acesso a um cartão de crédito ou tem limite suficiente para comprar. Então, tem muita gente ainda que usa o débito, né? Então, acho que é uma parcela de mercado aí potencial, que esse protocolo ele vai possibilitar acessar alguns mercados que até então ficavam um pouquinho de lado, um pouquinho resguardados. E ainda nesse viés, qual vai ser a maior mudança na experiência de compras do consumidor com essa tecnologia? Nós temos a novidade do Covid-19 e temos mais alguma novidade? E outra pergunta também, quais serão os principais ganhos e impactos para o consumidor e para o lojista? Para o consumidor, eu acredito que o processo vai ficar mais simples e ágil, né? Além da questão da segurança, que já foi citada aqui, que isso é um fator principal, mas tem a questão da agilidade e da facilidade, né? Cada vez mais a gente busca por isso, especialmente quando a gente está comprando pela internet, né? A gente não quer preencher muitos protocolos de realização para finalizar uma compra, você quer a coisa rápida. Então, eu acho que isso ajuda bastante para o consumidor e para o lojista não tenha dúvida que além da questão de diminuir fraudes, que ele tem um prejuízo direto com isso, ele deixa de ter esse prejuízo, tem algumas outras questões que a gente precisa mensurar que às vezes o empresário não coloca na ponta do lápis. Então, por exemplo, a Adriana citou, a conversão de vendas. Então, você consegue ter um aumento na conversão de vendas. Hoje a gente tem uma taxa de abandono de carrinho nos e-commerces considerável. Esse protocolo ele vem para facilitar isso. Ah, mas como assim? Então, por exemplo, muitas vezes com medo de fazer uma compra a débito e ter que preencher lá um protocolo de segurança ou colocar a senha do cartão, o consumidor ele acaba optando por pagar em boleto. Só que existe um processo oneroso aí no pagamento em boleto, porque ele vai emitir esse boleto, ele vai precisar efetuar o pagamento, o processamento desse pagamento para o e-commerce às vezes demora até 72 horas. Então, quer dizer, você entrou num site querendo comprar, você quer que esse produto seja entregue logo e tem todo um processo aí de back-office que é feito e que demora, né? Então, isso vai atrasando o cliente receber o produto. Por outro lado, pelo lado do e-commerce, o que acontece no momento que o cliente entra, faz a compra e ele emite o boleto? Tem gente que esquece de pagar o boleto, então, assim, o e-commerce, ele perdeu a venda, né? Então, ele tem que ficar mandando mensagens, e-mail, lembrando o cliente, olha, você não esquece de pagar o boleto.
Então, assim, tem muita gente que esquece de pagar o boleto. O que acontece também é que o mercado da internet ele é muito dinâmico. Então, eu entrei, fiz toda a jornada de compra, emiti o boleto e não paguei. Aí eu recebo uma outra promoção de um concorrente que tem um preço ou uma condição muito melhor. Eu simplesmente não paguei o boleto ainda, eu ainda não comprei de você. Eu migro para o outro. É um mercado agressivo, né? O mundo da internet ele é muito dinâmico. Então, eu acho que assim, facilitar o processo de compra traz benefícios para os clientes, sim, mas traz muito ganho para o e-commerce, porque agiliza todo o processo. O que a gente pode esperar do futuro das transações não presenciais? Eu acredito que num futuro próximo, né, e não consigo estimar ainda quão próximo é isso, né, talvez mais 1 ano, 2 anos, mas em algum momento aí no futuro, né, as transações não presenciais serão responsáveis pela maior fatia de volume de pagamentos globais. E global, a gente imagina um landscape muito grande de transações, né? E se aqui no Brasil a gente não conseguir resolver essa questão de segurança e conveniência, né, a gente vai tardar um pouco, né, nós brasileiros, né, a chegarmos a esses patamares. Mas eu entendo que com o protocolo novo, né, o MV3DS, a gente está num bom caminho para isso. E aí o que torna ainda mais importante, né, que haja essas soluções seguras e convenientes de mitigação de risco de fraude. Tanto na camada de autenticação, né, que é onde o IMV3DS atua, como também no de autorização. Então tem que ser estratégias onde ambas estejam combinadas, né, de forma a propiciar uma boa jornada de compra, melhor usabilidade aos clientes e portadores de cartões. Nós sabemos que no processo de compra há muitos agentes envolvidos. Então, eu queria saber de você, quais são as oportunidades que cada um deles vai ter com esse novo protocolo? O cliente cada vez com mais facilidade, né? O cliente busca cada vez mais facilidade, agilidade. Então, acho que o futuro traz isso para a gente, enquanto lojista, tem que estar preparado para isso. Segurança, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é analista aí entre os países que mais tem problema com fraude em compra. Então, o prejuízo é bem grande, é bem considerável. Então, acho que usar dessas tecnologias para se proteger é sensacional, assim. É uma proteção mesmo, é uma segurança. Muitas vezes o e-commerce ele não leva em consideração alguns aspectos. Ele pensa só no prejuízo direto que ele tem, né, com a fraude. A compra em si, o cliente contestou a compra, ele não vai receber e X, é aquele valor que ele perdeu. Não, na verdade o que ele perde é muito mais, né? Eu costumo dizer assim que tem coisas que não são diretamente mensuráveis, mas que pesam muito, que é, por exemplo, a sua imagem no mercado. Quanto custa a sua imagem no mercado? Você imagina você entrar no e-commerce. Aliás, você não entrou no e-commerce, você viu lá, recebeu sua fatura e viu que tem uma compra lá que não foi você que fez. Você vai contestar isso, e se isso é de um e-commerce específico, de uma loja específica, por exemplo, você vai ficar com uma imagem ruim. Não que o lojista tenha a culpa daquilo, mas o cliente não necessariamente faz essa distinção, né? Então, acho que assim, mostrar para o mercado que você oferece segurança, facilidade, agilidade, é algo que não dá para mensurar, mas que é muito valioso para o mercado. As emissoras de cartão, elas também ganham com isso, né? Afinal, eles começam a ter um maior controle sobre todas as autenticações de venda, melhora o índice de autorização, porque é interessante para a operadora que se tenha mais operações acontecendo, né? Isso afinal é o trabalho deles. E ele melhora também a imagem dele no que a gente chama no B2B, né? É um negócio a negócio, junto com o lojista. Ele mostra que existe uma parceria ali. Porque quer queira, quer não, muitos lojistas ainda olham assim, olha, então quer dizer, o cartão do cliente foi fraudado, eu vou responder por isso, eu não vou receber, quer dizer, eu mandei meu produto, perdi, fiquei com prejuízo, e a operadora de cartão, então tem muita gente que reclama disso, né? Que fica chateado, fala, então eles não perdem, só quem perde sou eu. Principalmente os e-commerce aí de médio porte, eu diria, né? Então, acho que assim, todos os envolvidos saem ganhando. O cliente, por conta da jornada de compra e a segurança, o e-commerce e as operadoras. Então, acho que é algo que veio para ficar e que é bem vantajoso. Falando em ganhos, há algum ganho com relação à contestação de compras e fraudes para os lojistas? Sim, hoje em dia a maioria das transações não presenciais, né, eu imagino que todos saibam ou tenham uma ideia de que isso ocorra, né, eles ocorrem sem o uso de autenticação, tá? Então a maioria dessas transações que hoje a gente vê no e-commerce
transações de autenticação bastante baixo, tá? Ainda, né? A gente está nesse levante para que o MV3DS ele pegue no Brasil e faça com que esse cenário ele mude. E o lojista é quem fica com o custo financeiro da fraude, né? Que em muitos casos é repassado ao consumidor. A gente sabe também disso, né? Ele não vai ficar com esse custo adicional, em geral é embutido no custo do produto, né? E com a utilização correta do novo protocolo, né, do lado do lojista, observando-se as melhores práticas de usabilidade do checkout, das lojas, né? A utilização de antifraude, né, que é bastante essencial nesse processo também. E do lado do emissor, né, a comunicação clara ao portador e definição dos métodos de autenticação mais efetivos, que existem alguns métodos de autenticação que hoje estão bem em baixa, né, por exemplo, aquele que a gente chama de bingo card, ou que não sei se vocês já viram, isso é um TAN code, né, então é um conjunto de números, né, de códigos que vem no cartãozinho, isso é bastante pouco efetivo, né, então tende a desaparecer. Eu acredito que haverá um maior equilíbrio, né, pois o e-commerce ele poderá decidir, né, se solicitar a autenticação ou não, com base na sua avaliação da compra. Tá? Então, está na mão do e-commerce fazer essa decisão de fazer a autenticação ou não, ou assumir o risco, né? E para aquelas que apresentarem um grau de incerteza, né, as transações que ele entende lá que tem um risco maior, ou, enfim, é um cliente novo, ou que houve uma troca do device, né, que o comprador está utilizando, poderão encaminhar também para a autenticação, né? Nesse caso, o risco da fraude passará a ser do emissor. Tá? Existe o que a gente chama, né, no mercado de liability shift, né? Então uma mudança de responsabilidade financeira, e o emissor, nesse caso, ele vai contar com um conjunto maior de informações, está previsto no protocolo IMV3DS, né? E ferramentas também para decidir com maior acurácia. Então ele tem uma condição também de se defender. Essa ferramenta é compatível nas versões desktop e mobile? Eu posso começar respondendo, Lidiane? Sim, né? Então o novo protocolo ele já prevê tanto, né, o uso que já existia antes no protocolo anterior 1.0, né, que é desktop, né, então um web browser, e ele é compatível, ele suporta também os SDKs, né, que seriam para iOS, né, que seria a família aí do iPhone e iPad, como também o Android. Hoje ele possibilita que o mobile commerce, né, que está bastante, uma tendência de crescimento muito grande, né, em relação até ao e-commerce de modo geral em desktop, né, possibilita que o mobile commerce ele também passe a utilizar o protocolo da melhor forma possível também. Só complementando aí o que a Adriana falou, a questão de ser mobile é muito importante, né? A gente tem pesquisas aí que indicam que a gente tem aproximadamente 230 milhões de smartphones no país, né? Então, assim, é muita coisa. E cerca de 60%, 70% das compras online são feitas via mobile, né? Vamos pensar no dia a dia do consumidor. Pense em você, consumidor. Você não está o tempo todo num desktop. Você está, às vezes, no momento que você está trabalhando. Mas talvez a maior parte da sua jornada de compra, você está sentado no sofá da sua sala com o telefone celular na mão, né? Com o smartphone na mão, ou com iPad, ou qualquer coisa do tipo. E é o momento que, às vezes, você está disponível para fazer compras, né, com cabeça para fazer compra, onde você está sendo bombardeado de informação, inclusive pelas mídias, para comprar. Então, ter um protocolo que atenda esse mercado é essencial, né? Senão, não faria sentido para o lojista. Então, isso é bem importante. Complementando, né, o que a Lidiane falou, a maioria dos e-commerces que a gente tem contato hoje, né, os grandes lojistas, eles têm investido muito na sua plataforma mobile commerce. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar, até pela penetração, né, de celulares aí no Brasil, que a Lidiane comentou. E também existem e-commerces que são exclusivamente mobile-based, né, então baseado em celular. Tá? Então, acho que é algo que realmente a gente vai ver cada vez mais crescendo, né? E o protocolo, ele também foi concebido, né, o MV3DS, para suportar também esse novo canal crescente. Como fica o risco e a prevenção à fraude com esse novo protocolo? O risco de fraude, né, infelizmente, ele continuará existindo. Mas eu acho que cabe às partes, né, envolvidas na utilização do protocolo para mitigá-lo ao ponto de não ser mais atrativo para o fraudador. Tá? Eu acho que o endgame nosso, né, o que todo mundo espera é que seja tão fácil, né, utilizar o protocolo, tão seguro e tão conveniente que para o fraudador não vai ser mais interessante. Eu acho também que a prevenção à fraude ele continua sendo crucial, tanto do lado do lojista, né, como do lado do emissor, para que ambos, né, estejam atentos a novas ameaças que surgirão. Né? Hoje, a gente consegue combater as fraudes que a gente conhece.
no futuro vão ser outras ameaças, né? Eu acho que sempre estar alerta é bastante importante, uma vez que continuamos observando um crescimento de esquemas de fraude, né? Como phishings, onde existe uma tentativa de buscar informação, né, do portador através de e-mails falsos, sites falsos, né? Ataques de enumeração, existe também um software que é utilizado por fraudadores, né, na internet para geração de números de cartões válidos, e também vazamentos de dados para obtenção de credenciais de pagamento. Lembrando que combater a fraude é tornar a vida do fraudador mais difícil. Eu acho que essa é a missão de todos, né, que estão nessa área de risco, nessa área de prevenção à fraude, né? E deveria ser o objetivo de todo mundo que participa dessa cadeia. Agora, Leidiane, como você vê o processo de implementação e adaptação nas empresas? Que traz benefícios, isso é um fato, né? A gente já citou vários benefícios aqui. Só que leva um tempo para o mercado se adaptar. A gente sabe que a coisa não acontece assim na velocidade que a gente gostaria, né? O que a gente vê é que tem, por parte de alguns ainda, uma certa resistência. A gente acredita que principalmente assim, informação, né? Tudo que é novo causa uma certa resistência. Então, assim, ter mais informação a respeito dos benefícios, acho que é importante. O e-commerce, ele tem medo nas mudanças operacionais que eventualmente ele tenha que fazer internamente, porque isso gera um desgaste também para ele, né? Um medo, um receio, mudanças de processo, se vai precisar mudar algum processo interno de trabalho ou não. Às vezes isso pode envolver até um treinamento de mão de obra, é isso que causa um pouquinho de desconforto. E o que a gente vê também é que o lojista, é aquilo que a gente comentou, né? Ele vê o custo, né? Então ele olha assim, será que o meu custo por operação vai se elevar? É outra coisa que eles ficam bastante preocupados, mas a gente sempre põe um contraponto nisso. A gente diz assim, mesmo que seu custo por operação se eleve, se você for comparar tudo que você perde com fraude hoje, com conversão de venda, com a sua imagem de mercado, com a questão logística que você tem quando o cliente entra, efetua a compra, dá baixa no seu estoque, não pagou o boleto. Então, ou seja, ele não terminou a compra dele, você perdeu a venda. Isso te trouxe um custo logístico também. Então, será que se a gente colocar todos esses pontos na ponta do lápis, realmente esse custo por operação, ele não é compensado? Certamente é, né? E também tem uma outra coisa, né? Quem sai na frente sai ganhando, a gente diz, né? Tem empresa é isso, é competição. Então, quanto mais você mostrar segurança para o seu cliente, facilidade de compra, navegabilidade, sua competitividade é muito maior. Então, não dá para olhar só um ponto. Eu acho que é um processo a implementação e a adaptação, mas ela faz ser necessário e o quanto antes as empresas se prepararem e conseguir implementar o protocolo, maior é a possibilidade de ganho aí. E agora, Adriana, como a Visa tem apoiado seus parceiros para garantir a implementação desse protocolo com maior ganho e com o menor impacto possível? Nós da Visa, a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, com os nossos parceiros, né, e de forma bastante contínua, tanto com emissores, lojistas e credenciadores, né, para garantir que haja uma fluidez no processo de autenticação e uma melhor experiência de compra ao consumidor. E também a gente entende que existe uma necessidade do mercado local de aprender a utilizar um novo protocolo, né, de forma a otimizar a conversão de vendas, né, tão valorizada e tão importante, né, e com segurança, possibilitar o volume novo de pagamentos, né, que foi o exemplo que a gente deu no início do débito, e também possamos ter um crescimento sustentável do e-commerce. Tá? A gente tem visto que cada vez mais necessário, né, que lojas físicas tenham uma loja virtual, um e-commerce, né, para que eles consigam se manter vivos, né, nesse mercado crescente. A gente tem ainda crescido, por mais que a gente passe por crise financeiras, agora recentemente em 2018, 2019, né? Agora com a questão do Covid, né, mais recente aqui por volta de fevereiro e março de 2020, né? A gente tem visto que existe essa necessidade bastante premente, né, dos lojistas terem um e-commerce também não só rentável, mas também que apresente uma camada de segurança que propicie, né, tanto para o fraudador, também como para a indústria como um todo, para os emissores, né, a segurança de que está sendo feito um trabalho de back-office, né, de avaliação daquela transação.
até porque existe uma reação natural do emissor quando ele sente que o e-commerce não está trabalhando com nenhuma ferramenta de prevenção à fraude. O resultado imediato é uma quantidade maior de transações negadas daquele e-commerce por conta de um risco maior também daquela transação. Então, eu acho que o nosso intuito, né, a Visa tem investido muito nisso, né, em propagar todas essas melhores práticas, como gerir o risco tanto de uma ponta como outra, para a gente garantir um sucesso do e-commerce no futuro. Muito bem, Leidiane, você quer complementar com mais alguma informação? Pegando o gancho aí do que a Adriana falou, que eu acho que é importantíssimo. Essa crise que a gente passou aqui em 2020 do Covid, né? Ela traz justamente esse olhar de que não tem jeito, o mundo online ele está aí, os negócios eles precisam abrir outros meios de acesso ao cliente e o e-commerce é o que garante a gente aí de ter uma outra forma de atuação no mercado sem necessariamente ter um ponto físico ou apenas um ponto físico. Então, acho que é uma lição relevante para a gente aí do ano de 2020. Excelente, muito obrigada pelas informações, Adriane e Leidiane, obrigada por terem participado, esse bate-papo foi muito rico e quero agradecer demais a tudo que vocês vieram acrescentar para a gente. Eu agradeço, né, Adriana, falando, eu agradeço tanto a você pela condução aqui da conversa, né, a equipe da ZUP, pelo convite para participar aqui do Papo na Nuvem, e a Leidiane, né, por ter também propiciado uma conversa tão agradável para mim, e de um tema que eu entendo que é bastante relevante, bastante atual, que a gente vai continuar ouvindo falar muito aqui localmente, né, no Brasil, e que vai fazer, acho que, parte do nosso dia a dia num futuro próximo. Eu também agradeço, Ida, a vocês, Adriana, pelo bate-papo, pela troca de conhecimento. É muito bom ouvir também quem está do lado de lá, né, os emissores. A gente tem muita visão do lojista, então ter a visão do outro também é bem bacana. E poder compartilhar informação com todo mundo, né? Para que tudo se agilize e a gente consiga cada vez mais trabalhar aí contra a fraude, porque é uma luta de todos, né? Não é só de um lado. Agradeço de coração. E esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!